Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão, o Deidara mais forte. Capítulo 221. Então, esses são os membros da Akatsuki? Eles não são nada especiais. De pé no topo de uma encosta alta, com os braços cruzados, Madara olhava para o campo de batalha abaixo. De fato, senhor Madara. Devemos começar o ataque agora? Perguntou Zetsu Branco. Madara levantou a mão direita e fez um gesto de desprezo. Não preciso de nenhum de vocês. Posso lidar com isso sozinha. A humilhação sofrida nas mãos de Moro ainda persistia. Ele estava fervendo de raiva e agora precisava de alguns fracotes para recuperar a confiança. Tudo bem, respondeu Zetsu Branco. Os shinobi reanimados atrás dele também permaneceram imóveis, sabendo muito bem que pelo menos nominalmente Madara era o líder de sua força de ataque. Uff! Madara soltou um bufo de desdém antes de saltar direto para o campo de batalha abaixo. Quem é esse? Ambos os lados da batalha ficaram tensos, embora ninguém parecesse reconhecer a figura de armadura vermelha. Ei, Kakashi, ele não parece familiar? Perguntou Might Guy, vestido com seu característico macacão verde. Se meus olhos não me enganam. A expressão de Kakashi ficou séria. Seu último encontro com o primeiro Hokage reanimado, Hashirama Senju, o fez realmente compreender o quão aterrorizantes eram as duas figuras lendárias que um dia puseram fim ao período dos reinos combatentes. Se não me engano, esse é o Uchiha Madara. De fato, ele se parece exatamente com a estátua no Vale do Fim, confirmou Tsunade. Ao ouvir isso, Madara voltou seu olhar para eles com interesse. Você me reconhece? Então você é de Konoha. Mas ele não tinha intenção de esperar por uma resposta. Em vez disso, lançou seu ataque imediatamente. Então vou começar esmagando todos vocês. Com passos calmos e firmes, exalando um ar de supremacia absoluta, Madara atacou sozinho o shinobi da Vila Celestial. Forte redemoinho de Konoha. Might Guy foi o primeiro a atacar, lançando um poderoso chute giratório direcionado à cabeça de Madara. Madara levantou um braço sem esforço, bloqueando o ataque, e retaliou com um contra-ataque rápido. Haikiri! Kakashi avançou em alta velocidade por trás, com o objetivo de pegar Madara de surpresa. No entanto, Madara, sem sequer virar a cabeça, instintivamente agarrou a mão direita de Kakashi e redirecionou Haikiri direto para Might Guy. Guy desviou rapidamente e Tsunade imediatamente avançou por trás, desferindo um soco monstruoso com força bruta oculta atrás de seu punho aparentemente delicado. Pego de surpresa, o corpo de Madara se curvou em um arco e ele foi lançado voando. Essa sensação. Você me lembra alguém? Murmurou Madara enquanto se levantava lentamente. Ele limpou a poeira da armadura antes de continuar. Senju Hashirama. Qual é o seu parentesco com ele? Ele era meu avô, respondeu Tsunade. Entendo. Madara sentiu antes que sua expressão se obscurecesse com um sorriso sinistro. Então você será o primeiro a morrer. Todos estavam confusos. Pelo que tinham visto de Hashirama antes, seu relacionamento com Madara parecia amigável. Por que ele de repente quis matar a neta? As consequências foram tão drásticas. Ao ouvir a proclamação arrogante de Madara, Tsunade sentiu uma onda de irritação. Ela nunca fora de recuar. Então me teste. Eu vou derrotar você com o poder que herdei do meu avô. Você ousa mencionar Hashirama? Madara investiu contra Tsunade, movendo-se com o dobro da velocidade anterior. Era evidente que ele estava falando sério. Tsunade desferiu outro soco poderoso, mas Madara não se esquivou. Em vez disso, ele respondeu ao ataque com um soco. Estrondo. Uma poderosa onda de choque rompeu do choque. Apesar de sua famosa força monstruosa, Tsunade foi dominada em um confronto direto e arremessada para longe. Que pena. Você carrega o sangue de Hashirama, mas não tem nenhuma fração da força dele. Sua existência é uma vergonha para ele. Vou ajudar Hashirama a limpar sua linhagem. Madara continuou atacando implacavelmente. Kakashi e Guy correram para ajudar Tsunade, mas não conseguiram evitar ficar sem palavras. Essa deve ser a razão mais absurda para matar alguém. Inicialmente, eles pensaram que Madara queria matar Tsunade por causa de um profundo ressentimento contra Hashirama. Mas agora, descobriu-se que ele estava simplesmente enojado com quão fraca ela era em comparação com o avô. Ei, Uchiha Madara, você é controlador demais. Quem é você para decidir isso? Espere um minuto. Kakashi teve uma compreensão repentina. Ele se lembrou de uma conversa particular entre Hashirama e Tobirama que ouvirá. Você se casou, claro, mas depois que Konoha foi fundada, você passou mais tempo com Madara do que com Mito. Puta merda. Isso significa que... Não. Kakashi, não alimente tais pensamentos perversos. Isso seria uma ofensa imperdoável ao legado do primeiro Hokage. Balançando a cabeça para afastar a ideia intrusiva, Kakashi se concentrou novamente em resgatar Tsunade. Após outra rodada de trocas intensas, Madara parou de repente, cansado da batalha de Taijutsu. Liberação de fogo, chama do destruidor majestoso. Sem formar selos de mão ou fazer qualquer preparação prévia, ele simplesmente desejou que a técnica existisse. No momento em que teve o pensamento, um oceano de fogo jorrou de sua boca. A Terda, Azuma quase deixou cair suas lâminas de chakra em choque. Isso deveria ser uma liberação de fogo de nível B padrão? O campo de batalha foi imediatamente tomado por um inferno, com chamas altíssimas surgindo como um maremoto. A tempestade de fogo era tão vasta e intensa que era impossível escapar. Use liberação de água. O grito de Kakashi fez todos voltarem à razão. Imediatamente, eles formaram selos de mão. Liberação de água, onda de água selvagem. Era uma técnica de baixo nível, mas com o uso de vários shinobi, a água conteve as chamas de Madara, ainda que por pouco. Enquanto o vapor branco cobria o campo de batalha, Madara franziu a testa, levemente irritado, por seu fogo ter sido neutralizado. Então,
Susanoo, um gigante azul enorme apareceu, com seu esqueleto claramente visível. Não estava em sua forma completa, apenas a estrutura básica. Ele está nos subestimando. Tsunade avançou. Kakashi. Cara, me cubra. Entendido. Kakashi respondeu, avançando pelo flanco. Gai, por outro lado, não perdeu tempo. Sexto portão. Portão da visão. Abra. Sua velocidade e poder dispararam quando ele avançou do outro lado. Tolos, zombou Madara, ficando parado enquanto liberava outra técnica de liberação de fogo. Técnica da canção de liberação da chama do dragão. Uma técnica aparentemente comum de rank B, mas nas mãos de Madara, tornou-se algo aterrorizante. As 3 cabeças de dragão flamejantes carregavam um poder comparável à liberação de fogo de Jiraiya, aprimorada pelo modo sábio. Mas eles não estavam enfrentando um time fraco. Kamui. O Mangekyou Sharingan de Kakashi absorveu um dos dragões de fogo, não o que estava na frente dele, mas o que tinha Gai como alvo. Como Gai era o mais rápido, isso permitiu que ele atacasse primeiro. Bom dia, pavão! Capítulo 222. Bom dia, pavão! Uma saraivada de socos ferozes irrompeu como a cauda de um pavão em leque. Até Madara não conseguiu deixar de olhar para a exibição deslumbrante. Nada mal, mas é só isso. Susanoo estendeu o braço e golpeou Might Gai com um movimento casual, como se estivesse apagando uma pequena chama. O ataque foi neutralizado sem esforço. Mas mesmo com a figura gigantesca do Susanoo pairando sobre ele, Gai não demonstrou medo. Em vez disso, avançou e desferiu um soco direto na palma da mão do Susanoo. Ai! Isso dói. Gai claramente subestimou a força de Uchiha Madara. Mesmo sendo apenas a forma básica do Susanoo, não era mais fraco que a versão de corpo inteiro de Itachi. O resultado? A mão direita de Gai foi imediatamente quebrada. Lady Katsuyu. Por favor, me cure imediatamente. Enquanto isso, Kakashi, que tinha acabado de usar Kamui para ajudar Gai, teve que parar e invocar seus cães ninja para bloquear um dragão de fogo que se aproximava. Mas Tsunade, como sempre, avançou imprudentemente. Confiando em sua poderosa regeneração, ela enfrentou as chamas abrasadoras de frente e desferiu um soco com força total no Susanoo. Quebrar. Sob o olhar levemente surpreso de Madara, o Susanoo se estilhaçou com o impacto. Um soco forte de Tsunade foi mais do que suficiente para derrubar um Susanoo incompleto. Haikiri. Kakashi aproveitou a oportunidade fugaz e sua mão envolta em raios brilhou em direção ao peito de Madara. Madara mal conseguiu se esquivar, mas sua armadura peitoral foi destruída, revelando um rosto familiar por baixo. Avô, Tsunade ofegou. Uchiha Madara, você realmente implantou as células do meu avô? Madara, que estava planejando deixá-los fazer perguntas para que ele pudesse se gabar um pouco, ficou momentaneamente atordoado. Você realmente percebeu que eu transplantei as células de Hashirama? Nada mal. Já que você já descobriu, eu poderia muito bem te dar uma demonstração adequada da liberação de madeira. Jutsu do clone de madeira. Madara imediatamente se dividiu em 9 clones de madeira, posicionando-os para cercar Kakashi, Gai e Tsunade em grupos de 3. Cada clone irradiava um brilho azul. No instante seguinte, 9 guerreiros Susanoo apareceram no campo de batalha. Enquanto isso, o verdadeiro corpo de Madara estava à distância, observando-os como um espectador divertido observando crianças brincando. Vocês ficaram 3 contra 1 esse tempo todo. Agora é a minha vez. Kakashi, isso é ruim. Gai exclamou. Kakashi assentiu solenemente. Nesse ponto, eles não tinham escolha a não ser lutar com todas as suas forças. Liberação de madeira, jutsu do dragão de madeira. Um enorme dragão de madeira enrolou-se em um dos guerreiros do Susanoo. Kakashi aproveitou a oportunidade para ativar o Kamui, tentando absorver o clone de madeira por completo. Madara estreitou os olhos. Espera aí, você também sabe usar a liberação de madeira? Enquanto ele processava essa reviravolta inesperada, o Susanoo de seu verdadeiro corpo de repente se moveu para se juntar ao ataque a Kakashi. Agora Kakashi estava em uma situação ainda pior. Mesmo com Kamui, este não era o olho de óbito, não havia como ele lidar com um ataque do próprio Madara, além de tudo mais. Kakashi. A espada do Susanoo desceu cortando o ar vindo de cima. Naquele momento, Kakashi ainda estava ocupado se defendendo do ataque de outro clone de madeira e não teve tempo de reagir. Quando todos pensavam que Kakashi estava prestes a ser morto, o ataque de Madara repentinamente desviou um pouco do curso, apenas cortando a armadura do peito de Kakashi. Como esperado. Ao ver o mesmo rosto familiar aparecer no peito de outro homem, Madara explodiu de raiva. O rosto de Hashirama no seu peito? Como você ousa? Só havia uma pessoa neste mundo que tinha o direito de fazer algo assim, e essa pessoa era ele. Embora Kakashi tivesse escapado por pouco da morte, ele não podia comemorar. Percebeu que a intenção assassina de Madara agora estava completamente voltada para ele. O alvo principal do Uchiha não era mais Tsunade, era ele. Que diabos está acontecendo? Kakashi ficou completamente perplexo enquanto Madara o perseguia implacavelmente, claramente decidido a tornar sua vida um inferno em vez de matá-lo imediatamente. Kakashi. Might Gai avançou, interceptando a espada do Susanoo com as 2 mãos. Mas a força da lâmina era forte demais. O chão sob Gai se estilhaçou quando ele foi subjugado, e a lâmina abriu um corte profundo e sangrento em seu peito. E então, outro rosto familiar foi revelado. Isso mesmo. Para garantir que Gai não morresse após abrir o 8º portão, Deidara também lhe deu uma dose de células de Hashirama. Os movimentos de Madara congelaram. Todos trocaram olhares, sem saber se deveriam atacar ou ficar parados. Um silêncio estranho pairou sobre o campo de batalha. Mas esse silêncio não durou muito. A fúria de Madara explodiu. Seus vermes imunes. Todos vocês morram. Como ousam? Hashirama é só meu.
Como ele pôde permitir que tantas pessoas carregassem o rosto de Hashirama em seus peitos? Ele já estava farto. Meteoro de obstrução celestial Tengai Shinsei. O verdadeiro corpo de Madara e o Susanoo formaram selos de mão simultaneamente. Embora não estivesse na forma Edo Tensei, com o poder de Moro fluindo através dele, ele podia ressuscitar indefinidamente. Não havia motivo para hesitar. Sem mencionar que ele poderia facilmente resistir a um impacto como esse com Susanoo. O que Madara está fazendo? Os shinobi da Vila Celestial observavam confusos. Mas estava claro que se alguém do calibre dele estava usando selos de mão tão solenemente, este não era um jutsu comum. Cara, temos que detê-lo. Kakashi gritou, preparando-se para lançar outro ataque. Mas Madara deu um sorriso irônico. Tarde demais. Diga olá para o seu lado. A luz acima deles diminuiu. Uma sombra enorme pairava sobre o campo de batalha. Todos olharam instintivamente para cima. O meteorito colossal estava caindo dos céus. Você só pode estar brincando. Armas escorregaram de mãos trêmulas. Até os shinobi mais corajosos ficaram aterrorizados. Eles não temiam a morte, mas sim serem esmagados dessa forma, obliterados sem sentido. Corra! Alguém gritou, mas a maioria nem sequer teve vontade de fugir. Não adianta. Algo tão grande, não tem para onde correr. E não foi apenas o meteoro em si. O impacto por si só seria devastador. Kamui. Kakashi tentou desesperadamente desviá-lo, mas era enorme demais. Seu Kamui mal fez um arranhão. O que eles poderiam fazer? Assim que o desespero tomou conta. Já está na hora? Gai murmurou. Os olhos de Kakashi se arregalaram. Cara, você... Mas antes que ele pudesse ativar o 8º portão, o campo de batalha mudou mais uma vez. Um gigante de madeira se ergueu da terra com suas mãos enormes estendidas em direção aos céus como um deus segurando um planeta. Liberação de madeira, jutsu do mano de madeira. Um homem vestido com uma armadura vermelha avançou, sua expressão solene enquanto olhava para o meteoro caindo. E então, como se fosse uma reflexão tardia. Há quanto tempo, Madara? Capítulo 223. Então é você, Hashirama. Madara cruzou os braços novamente, fingindo desinteresse. Eu nunca imaginei que nos encontraríamos de novo. Madara, você ainda está vivo? Senju Hashirama ficou completamente chocado. O Madara diante dele não parecia ser uma invocação do Edo Tensei, mas sim uma pessoa viva e respirando. Tique. Ao ouvir essas palavras, Madara sentiu-se irritado e envergonhado. Como ele poderia contar a Hashirama que havia sido derrotado e forçado à servidão? Chega de conversa, Hashirama. Vamos lutar. Enquanto os dois rivais lendários se enfrentavam mais uma vez em uma batalha devastadora, o caos se instalou do outro lado do campo de batalha. Como Madara não conseguiu atingir seu objetivo, as invocações restantes do Edo Tensei desceram ao campo de batalha. O terceiro Raikage, o quarto Raikage, o terceiro Kazekage, o terceiro Mizukage, e até Kinkaku, Jinkaku e Pakura. Ao ver a fila esmagadora diante deles, os shinobi sentiram uma pressão imensa. Eles mal conseguiram se manter firmes contra o exército dos mortos, e agora tantas figuras poderosas se juntaram à luta. Como eles deveriam vencer essa luta? Hahaha. Nunca pensei que te veria novamente depois da morte. Parece que terei que te matar mais uma vez. Senju Tobirama, Kinkaku e Jinkaku zombaram arrogantemente. O terceiro Kazekage, por outro lado, olhou fixamente para a capa da Akatsuki com padrão de nuvens vermelhas de Kakashi. Você é da mesma organização que aquele cara, Sasori, não é? Parece que é hora da vingança. É isso mesmo. Eu também quero vingança, declarou o quarto Raikage. Filho, você foi morto por eles? Perguntou o terceiro Raikage, virando-se para o filho. Sim, o quarto Raikage assentiu. E aposto que depois da minha morte, Komogakure foi completamente exterminada por eles. O quê? A vila era? Ao ouvir isso, a fúria do terceiro Raikage explodiu. Seu corpo estalava com eletricidade, e a pura intensidade de seu chakra o arrepiava. Você é carne morta. Facada infernal, no kit de 4 dedos. Tal pai, tal filho, seus temperamentos eram igualmente explosivos. Ao saber que sua aldeia havia sido destruída, o terceiro Raikage perdeu todo o controle. Uma violenta onda de relâmpagos azul-violeta varreu o campo de batalha, indo direto para Kakashi. Estrondo. Mas a figura de Kakashi desapareceu em uma nuvem de fumaça. Era apenas um clone das sombras. Seu corpo real, escondido nas sombras, começou a suar frio. A velocidade do inimigo era assustadora. Ao contrário do poder bruto e avassalador de Madara, esse tipo de oponente era tão rápido que mal conseguia reagir. A morte parecia iminente. Você vai continuar correndo? Zombou o terceiro Raikage. Nesse caso, vou começar eliminando seus subordinados e ver por quanto tempo você consegue se esconder. Com isso, ele se transformou em um raio e avançou contra as fileiras das forças deles, cortando suas defesas como uma faca quente na manteiga. Mesmo entre oponentes de nível Kage, poucos conseguiam romper sua armadura de liberação de relâmpagos, muito menos shinobi comuns. Caramba! Vendo isso, Kakashi cerrou os punhos, mas permaneceu cauteloso, examinando o campo de batalha em busca de outras opções. Mas seu coração apertou. Ele não tinha nenhuma. Tsunade, Might Guy e Senju Tobirama estavam todos ocupados com vários oponentes do Edo Tensei. Ninguém podia oferecer ajuda. Liberação de madeira. Técnica de matar espinhos. Kakashi tentou usar a liberação de madeira para conter o terceiro Raikage, mas no instante em que ele ativou o jutsu, o quarto Raikage avistou sua localização. Então, aí está você. Com um lampejo de determinação, o quarto Raikage se tornou um raio azul-violeta, aproximando-se de Kakashi em um instante. Laço.
Droga! O Sharingan de Kakashi mal percebeu o ataque, mas era tarde demais. O golpe do quarto Raikage já estava se aproximando do seu pescoço. Técnica do deus voador do trovão. No último segundo, Senju Tobirama apareceu, agarrou Kakashi e teletransportou os dois para um lugar seguro, evitando por pouco o ataque. Obrigado, segundo Hokage. Ainda não acabou. Antes que Kakashi pudesse terminar, um som sibilante repentino veio de trás. O terceiro Raikage já havia alcançado. Facada infernal, no kit de 4 dedos. Diante desse ataque mortal, Senju Tobirama não vacilou. Em vez disso, jogou Kakashi para o lado e agarrou o braço do Raikage, apesar de ele estar perfurando seu peito, e colocou várias etiquetas explosivas nele. Você se esqueceu que eu sou uma invocação do Edo Tensei. Ataques normais não vão me matar. Experimente minhas etiquetas explosivas em conjunto. Um jutsu brilhante, porém aterrorizante, a técnica das marcas explosivas duplas era uma prova da genialidade de Tobirama. Ela criava uma cadeia contínua de explosões, capaz de ferir até mesmo 10 caudas. O terceiro Raikage foi rapidamente engolido pelas detonações e explodido em pedaços. E então, ele reviveu novamente. Desculpe desapontá-lo, mas eu também sou uma invocação do Edo Tensei. Senju Tobirama, o terceiro Raikage. Todos. Pela primeira vez, Tobirama teve vontade de se bater. Por que ele inventou uma técnica tão problemática? Agora eles enfrentavam um exército inteiro de inimigos imortais. Como venceriam? Hahaha. Parece que estar na forma Edo Tensei não é tão ruim assim. Contanto que não sejamos selados, podemos fazer o que quisermos. Kinkaku e Jinkaku riram. Então vamos acabar com a equipe de selamento deles primeiro. Assim seremos imparáveis. Chega de papo, vamos lá. O terceiro e o quarto Raikage não perderam tempo. Transformando-se em 2 raios azul-violeta, avançaram em direção ao corpo de selamento. Num piscar de olhos, Senju Tobirama se teletransportou para a frente deles e rapidamente formou selos de mão. Liberação de água, onda de corte de água. Um jato de água de alta pressão cortou os raios que se aproximavam. Os Raikages, subestimando a destreza de Tobirama na liberação de água, confiaram em sua armadura de raios e não se esquivaram. Como resultado, ambos foram arremessados para longe com cortes profundos no peito. A onda de corte de água de Tobirama foi forte o suficiente para cortar as raízes da árvore divina. Os dois não escapariam impunes. Mas no final, os esforços de Tobirama foram em vão. Os Raikages se recuperaram instantaneamente e retomaram o ataque, enquanto inimigos ainda mais poderosos se juntaram à batalha contra o corpo de selamento. Como não podiam morrer, eles se lançaram na luta sem hesitar. Para piorar a situação, o exército dos mortos começou um ataque total sob o comando de Ozuki Mangetsu. A situação estava ficando terrível. Ei! Parece que cheguei bem na hora. Naquele momento, uma voz brincalhona soou. O clone de argila de Deidara chegou, carregando uma versão em miniatura de sua fábrica de explosivos. Capítulo 224. É você, pirralho. Mas agora que estamos todos misturados, sua habilidade é inútil. O quarto Raikage ainda se lembrava vividamente de Deidara, mas no momento seguinte, ele descartou suas preocupações. Ele não só estava no estado Edo Tensei, como também havia se misturado com sucesso às suas próprias forças. Será que Deidara realmente achava que ele ousaria explodir seus próprios aliados? Seu raciocínio não está totalmente errado, mas você claramente subestimou o fato de que eu melhoro. Não sou o mesmo de antes. Deidara jogou a fábrica em miniatura em sua mão no chão, e em um instante, ela se expandiu até o tamanho máximo. À medida que a fábrica de argila branca se espalhava rapidamente pelo chão, o campo de batalha congelou momentaneamente. A visão diante deles era incompreensível. A habilidade daquele pirralho não era criar criaturas vivas estranhas? Desde quando ele começou a construir prédios? O quarto Raikage franziu a testa confuso. Quem se importa? Contanto que matemos o corpo de selamento, nada mais importa. Quaisquer truques que eles usem não mudarão o resultado, somos invencíveis. Kinkaku e Jinkaku zombaram. Eles eram vilões puros, deleitando-se com a matança. As forças do Edo Tensei concordaram e avançaram mais uma vez. Facada infernal. Estocada de 4 dedos. O terceiro e o quarto Raikage atacaram primeiro, mas Tobirama estava de olho neles. Sempre que estavam prestes a acertar um golpe decisivo, ele teletransportava o alvo para longe com a técnica do deus voador do trovão. Tobirama Senju, você não pode proteger a todos. Os irmãos Kinkaku riram arrogantemente, parecendo imitações grosseiras de Naruto enquanto o chakra da 9 caudas se espalhava ao redor deles. Eles avançaram em direção ao ninja do corpo de selamento com intenções assassinas. Morram! Tsunade rugiu, fazendo os irmãos voarem com um único soco. Mas eles estavam em menor número. Isso não duraria para sempre. No topo da torre de observação de sua fábrica de argila, Deidara observava um fluxo interminável de máquinas de guerra automatizadas, mechas, tanques, aviões e veículos de combate. O verdadeiro desafio era distribuí-las aos ninjas do seu lado. Deixe isso comigo. Tobirama bateu palmas e formou um selo. Técnica do portador da escuridão. Instantaneamente a luz do dia foi engolida por uma escuridão sobrenatural. Ao contrário da escuridão da noite, esta era absoluta. Nenhum sensor de chakra, nenhum dojutsu conseguia perfurá-la. Um contra-ataque perfeito contra o Sharingan. Uma oportunidade perfeita. Deidara não foi afetado. Kakashi e sua equipe também resistiram ao Genjutsu, mas foi só isso. Tobirama não podia poupar seletivamente todos os aliados. Apenas os membros principais estavam isentos. Corpo de mechas. Acionar. Com um rugido, um batalhão inteiro de robôs de argila ligou seus propulsores e avançou para o campo de batalha, seguido de perto por tanques, aviões e muito mais. Cada construção de argila pousou ao lado de um aliado e imediatamente o engoliu por inteiro. Que diabos?
estou sendo devorado. O pânico se espalhou quando os ninjas se viram engolidos pelas estranhas máquinas, sentindo-se como se estivessem sendo devorados por alguma criatura de corpo mole. Não resista. Eles estão aqui para te proteger, gritou Tsunade. Mas quando uma das armaduras de batalha de argila se aproximou, ela estremeceu. Sai daqui. Eu não preciso dessa coisa. Tudo bem. Talvez algumas pessoas fossem apenas hipócritas. 2 minutos depois, a escuridão se dissipou, revelando um campo de batalha totalmente diferente. Que diabos é isso? O terceiro Kazekage se viu cercado por gigantes brancos e imponentes, de formas geométricas. Suas formas rígidas os faziam parecer mais máquinas do que seres vivos. O que fazia sentido, porque eles eram mechas. Dentro de um desses robôs, o ninja de Takigakuri permanecia sentado em silêncio, atordoado. Ele obedecera ao comando de Tsunade e não resistira. Agora, com a visão clareando, ele se encontrava dentro daquela engenhoca bizarra. Olhando fixamente para o painel de controle incompreensível, ele hesitou. Pressione aqui para atacar? Felizmente, a cabine tinha instruções simples. O ninja hesitou brevemente antes de apertar um botão com a palma da mão. Estrondo. Um projétil enorme saiu do canhão do peito do mecha, abrindo uma cratera no chão e quase atingindo outro mecha no processo. Ei, cuidado! Você não consegue mirar direito? O piloto do segundo mecha se ajustou rapidamente, direcionando uma saraivada de projéteis em direção ao perplexo terceiro Kazekage. Liberação magnética, parede de areia de ferro. Reconhecendo o poder absoluto da artilharia, o Kazekage ergueu às pressas uma espessa barreira de ferro e areia. Os primeiros projéteis explodiram inofensivamente contra ela. Ele zombou. É só isso. O que vocês estão fazendo aí parados? Continuem atirando, alguém gritou. Seguiu-se um bombardeio implacável. A merda! O terceiro Kazekage assistiu horrorizado enquanto sua muralha supostamente indestrutível ruía sob o enorme volume de explosões. Não importava o quão rápido ele a consertasse, a artilharia o ultrapassava. Ele discretamente criou um olho de areia para observar o campo de batalha de cima. E o que ele viu deixou sem palavras. Centenas de robôs de argila o cercavam, todos lançando fogo sobre ele sem piedade. E no entanto sua situação não era das piores. Essa honra pertencia aos irmãos Kinkaku. Suas proezas de combate dependiam inteiramente das ferramentas dos 6 caminhos, mas agora eles não conseguiam nem alcançar seus oponentes. De que adiantavam seus tesouros se não conseguiam acertar um único golpe? Droga! Kinkaku rugiu, envolvendo-se em sua capa de biju, transformando-se em um avatar menor, vermelho escuro da 9 caudas. Ele brandiu uma garra enorme, destruindo um tanque de argila próximo. Enquanto sorria para o ninja aterrorizado lá dentro, ele riu loucamente. Viu só? Seus brinquedos inúteis não vão te salvar. Mas antes que ele pudesse terminar, uma granada o atingiu por trás, jogando no chão. Depois, outro. E outro. Uma chuva de artilharia sem fim caiu, arrasando o próprio terreno. Maldito seja! Se eu tiver uma chance, eu vou. Estrondo. O ciclo se repetiu. Repetidamente, Kinkaku foi revivido apenas para ser imediatamente bombardeado de volta ao esquecimento. E quanto ao resto do exército de mortos-vivos? Eles se saíram ainda pior. Equipe de selagem. Comecem as selagens, agora. Capítulo 225. Campo de batalha na Terra das Águas Quentes. Kakuzu, parece que as criações de Deidara são ainda mais impressionantes que as suas, exclamou Idan. Idan, calha a boca, gritou o velho, claramente irritado. O campo de batalha no País das Águas Quentes também enfrentava as forças reanimadas, incluindo o segundo Mizukage e o segundo Tsushikage. Apesar de terem Namikaze Minato e Sarutobi Hiruzen ao seu lado, eles ainda estavam em desvantagem, em grande desvantagem numérica. No entanto, com a chegada oportuna dos clones de argila de Deidara, o rumo da batalha mudou drasticamente. Assim que todos estavam armados com as armas de argila, eles rapidamente viraram o jogo. Além disso, graças à presença do clã Yamanaka, o uso tático do equipamento de argila se tornou ainda mais eficiente. Todos ouçam. Esquadrão de caça 1, comecem o ataque. Alvo, o segundo Mizukage. Esquadrões Mecha 1 e 2, forneçam cobertura. Divisão de tanques, concentrem-se em suprimir o fogo inimigo. A voz de Yamanaka Inoishi ecoou nas mentes das tropas no campo de batalha. Dezenas de aeronaves de argila sobrevoavam o local, lançando uma saraivada de bombas de argila. Isso é ruim, murmurou o segundo Mizukage sombriamente, olhando para o céu. Ele já havia escondido seu corpo real usando genjutsu, mas contra esse tipo de bombardeio, de que adiantaria se esconder? Estrondo. Antes mesmo de as bombas caírem, uma salva sincronizada da distante divisão de tanques foi disparada. Uma saraivada de projéteis de argila, cada um do tamanho de um touro adulto, cortou o céu em arco, prometendo explosões devastadoras com o impacto. O volume era avassalador, como uma tempestade implacável. Todo o campo de batalha tremia sob o bombardeio implacável, com fogo e poeira subindo por todos os lados. Sob tal ataque, até mesmo shinobi reanimados de nível Kage lutavam para se manter firmes, sem falar nos seguidores comuns de Jashin. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. Onoki e o segundo Tsushikage lançaram ataques simultâneos, mas nenhum deles conseguiu dominar o outro. Onoki, você cresceu, comentou o segundo Tsushikage com uma ponta de admiração. Nem todos se tornariam marionetes e se voltariam contra sua própria aldeia. Porém, naquele momento, as 5 grandes vilas shinobi não existiam mais. Onoki assentiu, mas ficou sem palavras. Em vez disso, o segundo Tsushikage continuou. Neste estágio, apenas siga em frente com coragem. Entretanto, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, sua consciência foi abruptamente arrancada, e o campo de batalha mergulhou no caos novamente. Enquanto isso, Kakuzu observava Idan que pilotavam mecha derrubando inimigos com grande entusiasmo. Idan, eles não são da sua religião?
Hidan parecia confuso. Nós, Jashinistas, matamos indiscriminadamente. O massacre sem fim é a mais verdadeira devoção ao Senhor Jashin. Blasfemo, gritou um cultista Jashinista lá embaixo. Isso foi no passado. Agora, o próprio Lord Jashin deu novas ordens. Como ousa desafiá-las? Crunch. Hidan pisou no cultista no chão com seu mecha e então, como se não estivesse satisfeito, pisou mais 2 vezes. Você ousa questionar minha fé? O próprio Senhor Jashin disse que além de si mesmo, todos os outros podem ser mortos. Você nem sabe disso? Você é o verdadeiro herege aqui. Então, você está dizendo que mataria o Lord Jashin? Hidan coçou o queixo, pensativo. Agora que você mencionou, não é totalmente impossível. Vila Tengakuri. Enquanto as batalhas no país dos redemoinhos e no país das águas quentes continuavam, o verdadeiro trunfo de Moro estava prestes a ser revelado. Liderando o ataque estavam Hasa e Shimura Kyoto, liderando uma força de ataque encarregada de aproveitar a distração da Vila Tengakuri para destruí-la completamente. Senhor Hasa, devemos lançar um ataque frontal? Perguntou um ninja confiante. Com os membros monstruosos da Akatsuki em outros lugares, e seu próprio lado com a imortalidade garantida, o que havia a temer? Hasa compartilhou o sentimento. Estendendo ambos os braços, ele os levantou lentamente, invocando um tsunami de areia dourada atrás de si, elevando-se como uma onda apocalíptica pronta para enterrar completamente a Vila Tengakuri. Sakura, Sasuke, olhem só. Que diabos é isso? Naruto apontou para a maré de areia que se aproximava, ainda sem compreender a gravidade da situação. Desde que Sasuke retornou, os 3 formaram uma equipe novamente. Ao contrário da excitação alheia de Naruto, Sakura e Sasuke tiveram reações bem diferentes. Sakura tremia de medo, enquanto a expressão de Sasuke se tornava cada vez mais sombria. Considerando o momento do ataque, Sasuke rapidamente deduziu o objetivo do inimigo. Sasuke e Naruto, devemos nos abrigar na zona de evacuação. Sakura sugeriu. Mas Naruto foi o primeiro a se opor. De jeito nenhum. Todos ainda estão na vila, eu tenho que protegê-los. Afinal, eu vou ser Hokage. Idiota, não existe mais Hokage. Sasuke respondeu com um comentário sarcástico, mas ainda assim escolheu ficar ao lado de Naruto. Sem experimentar sua descida final à escuridão, Sasuke permaneceu um tanto nobre. Naruto ignorou o golpe. Ele viu isso como a oportunidade perfeita para exibir seu treinamento. Afinal, depois de todo o esforço que havia feito no Monte Myobuku, ele tinha que provar que era mais forte que aquele presunçoso Sasuke. Sasuke, preste atenção. Estou prestes a te mostrar meu novo jutsu. É incrivelmente poderoso. Naruto mordeu o polegar, formando rapidamente selos antes de bater a mão no chão. Jutsu de invocação. Com uma onda de chakra e uma nuvem de fumaça, Gamabunta, cachimbo na boca, apareceu no campo de batalha. Chefe Sapo, preciso da sua ajuda. Você é super forte, então isso não deve ser problema para você, certo? Naruto gritou do alto da cabeça de Gamabunta. Gamabunta deu uma longa tragada em seu cachimbo, saboreando o momento antes de responder. Claro, afinal, eu sou Gamabunta. Claramente, ele gostou da bajulação. Então pare com essa areia vindo. Naruto ordenou, apontando para a enorme onda dourada que se aproximava da vila. Gamabunta abriu os olhos lentamente e seguiu o dedo de Naruto, apenas para congelar instantaneamente. Que diabos? Naruto, quem diabos você irritou? Gamabunta latiu. Sei lá, a areia acabou de aparecer. Apresse-se e bloqueie-a, chefe Sapo. Se ela chegar à vila, estamos ferrados. Naruto insistiu. Bloquear? Bloquear minha bunda. Gamabunta engoliu em seco diante da magnitude do ataque. Queria recuar, mas, tendo acabado de se gabar momentos antes, correr agora seria humilhante. Tudo bem, garoto, só observe. Liberação de água, projétil de água. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. Ninguém podia negar que a liberação de água de Gamabunta era poderosa, mas Hasa controlava muita areia. As enormes balas de água caíram, apenas para desaparecer instantaneamente, como gotas de chuva engolidas pelo deserto. Ei, chefe Sapo, sua liberação de água não está funcionando. Naruto gritou enquanto o mar de areia continuava avançando em sua direção. Gamabunta, visivelmente irritado com os gritos de Naruto, retrucou. Calhe a boca. Quem disse que eu sou bom em tudo? O inimigo é tão forte. É claro que não consigo lidar com isso sozinho. Nossa, isso é meio ridículo. Cala a boca. Você devia estar pensando em como sobreviver em vez de ficar falando besteira. O cachimbo na boca de Gamabunta subia e descia furiosamente, refletindo sua frustração. Funeral Imperial da Cachoeira de Areia. Uma voz profunda e autoritária ecoou pelo campo de batalha. A areia ondulante de repente se fixou em seu alvo e desabou. O céu escureceu com a avalanche de areia que descia como uma garra enorme bloqueando o sol. Da perspectiva de Naruto e Sasuke, parecia o fim do mundo. Corra! Gamabunta agarrou Naruto com uma mão e o chutou do chão, saltando para trás. Apesar de suas habilidades formidáveis, Hasa tinha seus limites. Sua areia não conseguia cobrir toda a Vila Celestial de uma só vez, apenas uma parte dela. Espere. Chefe Sapo. Sasuke e Sakura ainda estão lá atrás. Naruto se debatia contra o aperto de Gamabunta, gritando desesperadamente. Gamabunta lançou-lhe um olhar irritado. Relaxa. Seus companheiros estão bem. Em algum momento Sasuke invocou uma enorme serpente azul escura, que se enrolou protetoramente ao redor dele e de Sakura, levando-os para um lugar seguro. Sasuke, você também tem uma invocação incrível? O choque de Naruto se misturou à irritação. Se até aquele Sasuke convencido tinha uma invocação então. Isso não significava que Naruto não tinha conseguido se exibir.
Idiota, murmurou Sasuke, ignorando-o. Em vez disso, virou-se para a cobra abaixo dele. Leve Sakura para a retaguarda. Depois, derrotamos o inimigo. Após seu treinamento intenso com Orochimaru, Sasuke estava tão confiante em sua própria força. Mas Naruto e Sasuke não eram os únicos lutando ali. Embora a maioria dos combatentes de alto nível tivesse partido, muitos guerreiros de elite permaneceram. Zabuza. Os antigos Jounin de elite de várias vilas ocultas. Eles não deveriam ser subestimados. Vocês 3 pirralhos vão para a retaguarda. Nós cuidamos disso. Zabuza, erguendo sua espada enorme, falou com autoridade. Naruto e Sasuke fizeram cara feia com a rejeição. Ei, velho sem sobrancelhas. Eu sou forte, tá? Olha só a minha invocação. O sapo-chefe. Naruto retrucou. Odeio ser subestimado, acrescentou Sasuke friamente. Zabuza os estudou com um olhar penetrante. Como um shinobi que sobrevivera à Era da Névoa Sangrenta, ele não mimava os jovens guerreiros. Desprezava os métodos brutais da época, mas sabia que a experiência de combate era necessária. Ele apreciou a determinação deles. Tudo bem. Só não morra. Com isso, ele entrou na briga liderando o ataque. Como uma figura anciã com força considerável, Zabuza tinha uma posição elevada na Vila Celestial. É você, Rasa. Conforme se aproximavam do inimigo, não apenas Zabuza, mas muitos outros o reconheceram. Rasa, porém, apenas sorriu arrogantemente. Um bando de formigas. Tendo aceitado o poder de Moro, sua mente foi gradualmente sendo corroída pela escuridão. Seu desgraçado. Não fique convencido. Zabuza rosnou, brandindo a lâmina do carrasco diretamente contra ele. Estrondo. A lâmina enorme atingiu a areia sólida, incapaz de cortá-la. Os lábios de Rasa se curvaram em um sorriso irônico. Deixe-me mostrar meu verdadeiro poder. Liberação magnética, enterro imperial em pó de ouro. O chão se moveu enquanto a areia dourada surgia, formando formas irregulares e avançando em direção a todos os lutadores presentes. Liberação da terra. Muralha em estilo terra. Vários Jounin de elite trabalharam juntos para erguer uma barricada, mas ela se desfez instantaneamente como papel. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Liberação de relâmpagos. Falsa escuridão. Mais Jounin lançaram contra-ataques, mas o que antes eram as técnicas mais fortes de suas aldeias de repente pareciam tão fracas quanto as de um mero Chunin. Bem, talvez não tão fracos, já que até os genins eram bem fortes naquela época. Estrondo. Gamabunta desviou um espinho de areia dourada com sua lâmina curta, mas seus movimentos estavam cada vez mais limitados. Ele sabia que precisava agir. Os fortes, sigam-me. Vamos destruir o núcleo do inimigo. Com um salto poderoso, Gamabunta manobrou pela areia dourada com agilidade surpreendente, aproximando-se de Rasa. Liberação magnética, escudo de pó dourado. Uma imponente muralha dourada se materializou no caminho de Gamabunta. Sua lâmina o atingiu com força total, e apenas para que faíscas voassem, pois ela não conseguiu atravessá-lo. Alda. Sim, Sasuke-sama. Em algum momento Sasuke manobrou para trás de Rasa, formando uma rápida série de selos de mão. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Patético, zombou Rasa, sem nem se preocupar com sua areia dourada. Ele apenas usou areia comum para bloquear o ataque. Baque. Alda atacou com sua cauda por trás, mas a areia de Rasa a interceptou, enrolando-se ao redor da cobra antes de jogá-la no chão. Caixão de amarração de areia. Alda soltou um chiado de dor quando sua cauda foi esmagada pela imensa pressão, seu corpo ficando mole. Sasuke estremeceu. Alda, volte. A serpente abaixou a cabeça, desculpando-se. Desculpe, Sasuke-sama. Embora Alda tenha recuado, a batalha continuou. Um shinobi de meia-idade do clã Ozuki mirou em Rasa, inalando profundamente. Liberação de água. Onda de corte de água. Mais uma vez, uma barreira de areia dourada se formou. Ela absorveu a onda de corte de água antes de brotar espinhos afiados como navalhas, empalando o shinobi. Somente seu corpo liquefeito salvou da morte certa. Uff! Sua força é lamentável, zombou Rasa, e até que suas palavras foram interrompidas abruptamente. Ele olhou para baixo, os olhos arregalados em choque ao ver a kunai enterrada em seu coração. De dentro da sombra de Rasa, uma figura emergiu, com um sorriso malicioso no rosto. Na batalha, você nunca deve baixar a guarda. Ele tem razão. Nunca baixe a guarda. Rasa riu loucamente. Sua mão disparou, agarrando a garganta do assassino. Os shinobi que assistiam ficaram horrorizados quando a voz de Rasa soou, cheia de loucura. Com o poder do Lorde Moro, eu sou imortal. Capítulo 227. Caramba! A maré da batalha se inverteu completamente em pouco tempo. Rasa e os outros invasores já eram fortes, mas até então, os guerreiros de Tengakuri haviam conseguido manter sua posição graças à sua grande quantidade. Mas agora, o inimigo havia revelado sua imortalidade. Esta era uma luta impossível de vencer. Liberação magnética. Tsunami de areia dourada. Uma onda gigantesca de areia dourada avançou, atingindo o shinobi de Tengakuri. Ah! Um grito de gelar o sangue soou quando um Jounin de elite foi engolido pela areia, desaparecendo sem deixar vestígios. Liberação de gelo. Cristais de gelo espelhados demoníacos. Aku ativou sua técnica secreta serpenteando entre os espelhos de gelo flutuantes, lançando sembons mortais em Rasa de todas as direções. Mas Rasa nem sequer se mexeu. Agora que sua imortalidade havia sido exposta, ele abandonou toda a pretensão de defesa e partiu para a ofensiva com agressividade desenfreada. Toda sua areia dourada agora estava focada somente em atacar, colidir. O som de espelhos de gelo se estilhaçando preencheu o ar. A areia dourada de Rasa se transformou em uma lança afiada como navalha, movendo-se com uma velocidade assustadora, perfurando os espelhos de gelo um por um.
Nem mesmo Aku conseguiu escapar, seu abdômen estava empalado. Aku. O rosto de Zabuza se contorceu em pânico enquanto ele brandia sua lâmina na areia dourada, apenas para que faíscas voassem com o impacto. Mizuna estava mais equilibrado no momento, seus enormes tentáculos aquáticos se estenderam e puxaram Aku com sucesso para um lugar seguro. Mas salvar Aku teve um custo. Outro guerreiro morreu no lugar de Mizuna. Droga! Segurem a linha! Já enviei um sinal de socorro, gritou Zabuza. Seu pedido de reforços já havia sido recebido pelos membros da Akatsuki. No momento, o único que poderia fornecer apoio era Deidara. Vá, Deidara. Vou ficar de olho em Orochimaru, disse Jiraiya sombriamente de dentro da base de Orochimaru. Ele entendia a gravidade da situação. Deidara assentiu e se preparou para partir imediatamente. Tengakuri era a fortaleza deles, não podia ser deixada cair. Mas quando ele estava prestes a sair, uma figura familiar, porém desconhecida, apareceu diante dele, bloqueando seu caminho. O recém-chegado tinha 2 chifres saindo da cabeça e 3 olhos, 2 rinega e um sharingan incrustados na testa. Seu rosto exibia sinais de idade, e ele usava uma túnica branca esvoaçante adornada com 6 tomoe pretos no peito. Era a figura lendária do mundo ninja, aquele que erroneamente acreditava ser o progenitor do chakra, Agoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos. Jovem, deixe esse assunto comigo, ele disse. Posso não ter a mesma previsão de Gamamaru, mas posso sentir isso. Seu papel aqui é a verdadeira chave para mudar o destino. O sábio falou sem pretensão, indo direto ao ponto. Deidara franziu a testa. Mas você não deveria estar suprimindo aqueles deuses antigos? Ele se lembrava vividamente de que a única razão pela qual seres como Shinigami e Jashin não intervieram diretamente nessa guerra foi porque o sábio e seu irmão os restringiram. Meu verdadeiro corpo ainda está onde precisa estar, respondeu Agoromo. Aquele aqui, e aquele que vai para Tengakuri, são meros avatares. Mas esse ataque a Tengakuri parece orquestrado, rebateu Deidara. Será que um mero avatar consegue lidar com isso? Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Desde o momento em que o pedido de socorro soou, ele não conseguia se livrar da ideia de que tudo aquilo fazia parte de um plano maior de Moro. Parecia um grande jogo de xadrez, com o ataque surpresa a Tengakuri sendo apenas um dos muitos movimentos calculados. Mas qual era o verdadeiro objetivo de Moro? Até onde Deidara podia perceber, não havia nada em Tengakuri decisivo o suficiente para mudar o rumo da guerra. Destruí-la poderia enfurecer a Akatsuki, mas a raiva por si só não enfraqueceria sua força. De qualquer forma, um ataque à sua fortaleza era inaceitável. Suas famílias, seus entes queridos, todos estavam lá. Todos estavam lutando e sangrando por uma razão: construir um futuro melhor para aqueles com quem se importavam. Se você entende que é uma armadilha, então tem mais um motivo para não ir. A expressão de Agoromo se obscureceu. Moro pode estar tentando te atrair para uma emboscada. Se você cair nas mãos dele ou for morto, tudo estará perdido. O avatar do sábio não estava ali apenas para informar Deidara, mas também para impedi-lo de retornar. Não vou ficar parado assistindo as pessoas que jurei proteger caírem em perigo. A voz de Deidara era firme, sua determinação inabalável. Algumas coisas na vida valem a pena arriscar tudo. Você deve considerar o panorama geral, insistiu Agoromo. Não, eu só me importo em criar o futuro que desejo. Ao ver que Deidara estava decidido, o sábio suspirou. Sabia que mais persuasão seria inútil, então revelou sua carta final. Fique tranquilo. O avatar que enviei para Tengakuri carrega uma parcela significativa do meu verdadeiro poder. E seu camarada, o novo Jinchuriki do 10 Caudas, vem monitorando a verdadeira forma de Moro o tempo todo. Mesmo que Moro tenha conseguido enviar parte de seu poder para Tengakuri, meu avatar pode lidar com isso. A expressão de Deidara suavizou um pouco, mas ele ainda estava cético. Tem certeza disso? Seu avatar pode realmente conter o ataque de Moro? Agoromo admitiu. Você pode entrar em contato com seus aliados e confirmar você mesmo. Se estiver certo, meu avatar já deveria ter chegado. Recentemente, Nagato vinha utilizando uma vasta quantidade de recursos para criar um novo conjunto de anéis, distribuindo-os aos membros da Akatsuki. Esses anéis permitiam a comunicação em tempo real entre todo o mundo ninja, um feito incrível de engenhosidade tecnológica. Deidara canalizou seu chakra para seu anel, marcado com kanji para azul. Zabuza, como está a situação na vila? Um velho com Rinnegan apareceu para ajudar? Rinnegan? Mas isso não é algo que só o líder e o Uchiha Obito têm? Existem mais Rinnegan no mundo ninja? A voz de Idan foi ouvida primeiro. Então veio a resposta irritada de Kakuzu. Idan, calha a boca. E não se esqueça, Agoromo também tinha Rinnegan. Agoromo. Zabuza ficou momentaneamente atordoado. O mundo ninja se tornava mais surreal a cada dia. Agora, até o lendário fundador do ninjutsu havia aparecido? Eu não vi não, espere. Eu vejo um velho com Rinnegan. Será que ele realmente é o sábio dos 6 caminhos? Zabuza olhou para o ancião que apareceu de repente no meio do campo de batalha, seu coração uma tempestade de emoções. Reverência, medo, respeito, descrença, todos esses sentimentos o invadiram, deixando-o momentaneamente sem palavras. Mas Agoromo ignorou a multidão, seu olhar fixo em Rasa e seus homens. Moro, disse ele com uma voz inegavelmente pesada. Você não vai aparecer? Capítulo 228. Sábio dos 6 caminhos? Como ousa desrespeitar o Lorde Moro? Hoje precisamos matá-lo. Uma aura negra e púrpura ameaçadora irradiava de Rasa e dos outros. Corroídos pelo poder de Moro, eles haviam perdido completamente a razão e o bom senso. Morra! Um jovem ninja avançou segurando uma kunai. Com a bênção de Moro, sua velocidade e força atingiram um nível impressionante.
No entanto, o sábio dos 6 caminhos permaneceu imóvel, como se nem tivesse percebido o ataque. Somente quando o ninja se aproximou, ele acenou casualmente com a mão direita. Um orbe negro da busca da verdade disparou. Não houve impacto, nem chamas, nem mesmo um som. No momento em que o orbe da busca da verdade tocou o ninja, ele simplesmente desapareceu, apagado como se tivesse sido apagado por uma mão invisível. E desta vez, não houve ressurreição. O campo de batalha mergulhou em um silêncio atordoante. Não apenas os shinobi da Vila Celestial estavam abalados, mas o lado de Rasa estava ainda mais aterrorizado. Seu maior trunfo acabará de se tornar inútil. Sem a capacidade de ressuscitar infinitamente, como eles poderiam manter sua arrogância? Talvez, devêssemos recuar? Alguns já começavam a vacilar, mas os mais astutos entre eles sabiam que não. Depois de aceitar o poder de Moro, eles poderiam realmente recuar como quisessem? Rasa, um dos espertos, deu um passo à frente e gritou: não tenham medo, ele é apenas um homem. E não tem como este ser o verdadeiro corpo do sábio dos 6 caminhos. Se sua verdadeira forma estivesse aqui, quem estaria protegendo Lord Moro? Nesse ponto, ele só podia apostar na força combinada deles para derrubar esse avatar dos 6 caminhos. Vendo o Moral se recuperar, Rasa deu o exemplo e lançou seu ataque primeiro. Liberação magnética. Tsunami de pó dourado. Uma onda massiva de pó dourado cintilante surgiu. Comparado à areia comum, o poder de ataque e a velocidade do pó dourado estavam em um nível totalmente diferente. Num piscar de olhos, a onda de ouro atingiu o sábio dos 6 caminhos e desabou, aparentemente prendendo-o em uma situação desesperadora. Mas é claro que isso era impossível. Mesmo uma mera fração do poder do sábio estava além da compreensão, quanto mais um avatar completo. Afinal, ele era o sábio dos 6 caminhos. Um título que definia todo um nível de poder. Um chakra azul profundo começou a girar em torno de seu corpo, mudando rapidamente e se reunindo em uma figura imponente. A figura cresceu, carne se formando e se solidificando. Uma armadura se materializou, asas se abriram, e em sua mão direita, uma espada de chakra azul radiante tomou forma. Era um Susanoo totalmente manifestado. E pelo seu tamanho e aura avassaladora, ele superou até mesmo de Madara Uchiha, ficando no mesmo nível do próprio 10 Caudas. O outrora devastador tsunami de pó de ouro agora parecia pouco mais do que ondas espirrando. A força capaz de transformar aço em pó não deixou sequer um arranhão na armadura do Susanoo. Dentro da forma colossal, o sábio dos 6 caminhos estava sentado de pernas cruzadas, flutuando no lugar. Com apenas um pensamento, o Susanoo ergueu sua espada e a brandiu. Não! Gritos de descrença ecoaram pelo ar enquanto um grande número de inimigos era dividido em dois. No entanto, quando estavam prestes a se regenerar, vários orbes negros da busca da verdade dispararam, apagando-os completamente. Diante disso, até Rasa perdeu a coragem. Virou-se para fugir, mas não conseguiu se mexer. O que estava acontecendo? O pânico tomou conta dele ao ver uma massa de energia negro-púrpura surgindo de trás. A energia se aglutinou no ar, formando uma entidade monstruosa com inúmeras cabeças se contorcendo. Moro! Com uma inspiração profunda, Moro recuperou o poder que havia concedido a Rasa e aos outros, deixando-os definhar e morrer. Não lhes deu mais atenção, concentrando-se no enorme gigante azul à sua frente. Sábio dos 6 caminhos, eu retornei. O que você pode fazer? Dentro do Susanoo, o sábio dos 6 caminhos franziu a testa. Você acumulou mais poder do que eu esperava. Então, tudo isso foi uma armadilha para atrair a anomalia do destino. As inúmeras cabeças de Moro se contorceram e se enrolaram no ar. Uma delas se estendeu lentamente para frente, com os olhos vermelhos fixos no sábio. Hehe. Mesmo que ele não esteja aqui, matar seu avatar ainda é um bom prêmio de consolação, Moro sussurrou malevolentemente. Você se superestima, respondeu o sábio, enquanto Susanoo brandia sua espada mais uma vez. Corte. Uma cabeça caiu, mas Moro permaneceu imperturbável. As outras cabeças pararam de se contorcer, reunindo energia. Então, como víboras em ataque, dispararam para frente todas de uma vez. Sábio dos 6 caminhos, torne-se um comigo. Juntos poderíamos dominar este mundo completamente. Não é um destino desejável? Suas palavras pingavam uma tentação sinistra enquanto suas inúmeras cabeças se enrolavam em torno do Susanoo, prendendo-o como uma serpente enredando sua presa. Uma energia roxa escura irradiou do corpo de Moro. Como uma faca em brasa cortando manteiga, ela começou a derreter e desmantelar o Susanoo. Ao ouvir as palavras de Moro, o rosto do sábio permaneceu indecifrável. Claramente desinteressado na conversa, ele juntou as mãos e conjurou uma esfera negra aparentemente insignificante. A esfera flutuou em direção ao céu, parando exatamente quando eclipsou o sol. Então ele tremeu. Zumbido. Um som quase imperceptível ressoou, seguido por uma atração gravitacional inimaginável. A força era semelhante à de um buraco negro, devorando avidamente tudo ao seu redor. Grama, pedras, árvores, prédios, o próprio chão, nada foi poupado. Nem mesmo Moro. Os shinobi da Vila Celestial se prepararam para o pior, temendo que eles também fossem atraídos. Mas com um simples aceno de mão do sábio, a atração gravitacional perto deles desapareceu completamente. Então, enquanto Susanoo agarrava o Moro que se contorcia, o sábio aproveitou a distração momentânea e o atirou para o céu. O corpo colossal de Moro foi instantaneamente sugado pela massa gravitacional. Moro, este fragmento do seu poder permanecerá aqui, declarou o sábio. Selado contra o núcleo crescente do Shibaku Tensei, Moro lutava enquanto mais e mais detritos se aglomeravam ao seu redor. Em poucos instantes, sua forma foi completamente soterrada por uma prisão celestial recém-formada. Mas assim que a atração gravitacional diminuiu, e parecia que o selo estava completo,
Estrondo. Uma explosão ensurdecedora rompeu a esfera por dentro. Da poeira e dos destroços, a forma monstruosa de Morio emergiu mais uma vez imperturbável e imponente. Olhando para o sábio dos 6 caminhos, cuja expressão finalmente mostrou um lampejo de surpresa, Morio soltou uma risada assustadora e malévola. Sábio dos 6 caminhos, você não esperava que eu fosse tão forte, esperava? Capítulo 229. Como isso pode ser possível? O sábio dos 6 caminhos franziu as sobrancelhas profundamente. O Morio diante dele era apenas uma encarnação, herdando apenas uma fração de seu verdadeiro poder. Se até mesmo este clone era demais para ele, isso significava que Morio o havia superado. E isso aconteceu apesar de Morio ter assimilado passivamente a donzela do santuário. Ao ver a expressão grave do sábio, Morio não demonstrou nenhuma urgência em atacar. Suas pupilas vermelhas brilharam de divertimento. Então, qual é seu plano agora? Chame isso de anomalia do destino aqui. Talvez ainda haja uma chance de derrotar esta minha encarnação. O sábio dos 6 caminhos, é claro, não tinha intenção de ouvir as palavras manipuladoras de Morio. Ele havia enviado esse clone para impedir que Deidara fosse atraído para uma armadilha e morto por Morio. Mas agora, lidar com Morio estava se mostrando um grande problema. Nem o Shibaku Tensei funcionou. A única opção que restava era essa técnica. Ele realmente iria recorrer a isso? O sábio hesitou. Mas Morio não lhe daria tempo para deliberar. O ser monstruoso lançou outro ataque, expandindo sua destruição para além do sábio dos 6 caminhos. Começou a causar estragos indiscriminadamente na vila, causando devastação imediata. Não havia mais tempo a perder. As ações de Morio solidificaram a determinação do sábio. Se ele não conseguisse lidar com aquele monstro agora, Deidara e o resto da Akatsuki inevitavelmente retornariam. E se fossem mortos por Morio, as coisas ficariam ainda mais fora de controle. Enquanto segurava seu Susanoo para manter Morio sob controle, o sábio dos 6 caminhos puxou Naruto e Sasuke para o seu lado. Oh, o que está acontecendo? Vovô, por que você nos trouxe aqui? Naruto e Sasuke ficaram completamente perplexos. Eles já haviam se sentido completamente humilhados pela batalha anterior e sabiam que ainda não estavam nesse nível. O sábio não teve tempo de explicar. Agarrou-lhes as mãos e começou a transmitir seu poder. Escutem com atenção. Se quiserem salvar sua aldeia, em um momento, usem este poder com sabedoria. Se vocês dois colocarem as mãos naquela criatura ao mesmo tempo, conseguirão selá-la completamente. O sábio estava se preparando para usar a mesma poderosa técnica de selamento que usará contra sua própria mãe. Mas esse selamento exigia 2 pessoas para ser executado. Embora ele pudesse tecnicamente executar o selo sozinho, Morio sem dúvida ficaria cauteloso com isso e não lhe daria essa chance. Entendido. Naruto e Sasuke trocaram olhares e assentiram. Sentindo o poder avassalador fluindo por eles, sua confiança foi reacendida. Terra dos demônios. Ha 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 ha. Ha 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 ha. A risada de Morio ecoou descontroladamente, carregada de maldade e triunfo. Era como se tivesse acabado de realizar algo incrível. Suas pupilas carmesim fitavam a terra da chuva, com um sorriso sinistro no rosto. Sábio dos 6 caminhos. Otsutsuki Agoromo. Superado pelos seus próprios planos. No fim, você caiu direto na minha armadilha. Você espalhou seu poder mais uma vez. O que você usará para suprimir os Shinigami e Jashin agora? Tudo o que preciso fazer agora é provocá-los para que se libertem juntos, e meu plano estará ao meu alcance. Alguns podem questionar a lógica. Embora o sábio tivesse de fato dispersado seu poder, ele também selou parte do de Morio. Então, não foi uma troca justa? Morio não pensou assim, porque desde o início nunca teve a intenção de realmente participar desta guerra. Tinha outros planos. Invocação de Morio. Senhor Morio. Obito e Zetsu Negro chegaram ao chamado de Morio, curvando a cabeça. No entanto, não conseguiram conter a confusão. O que havia acontecido para deixar aquele demônio ancestral tão eufórico? Você sabe por que eu chamei você aqui? A voz de Morio ecoou acima deles enquanto ponderavam. Ambos balançaram a cabeça. Uma das enormes cabeças de Morio abaixou-se, seus olhos vermelhos fixos nelas. Obito conseguia até sentir o peso de sua respiração, o que o deixou tenso instintivamente. De repente, um aviso terrível ecoou na mente de Obito. Perigo. Ele tentou ativar o Kamui, mas descobriu que seu corpo estava completamente paralisado, contido por outra força. Com uma única mordida, Morio arrancou o olho esquerdo de Obito. Preciso do seu Rinnegan. Então, seu olhar se voltou para Zetsu Negro. E você, a vontade de Kaguya encarnada. O choque do Zetsu Negro foi imensurável, mas não havia para onde correr. Nem tente. Seus truques não vão funcionar comigo, seja para esconder sua verdadeira identidade ou qualquer outra coisa. Finalmente Morio voltou seu olhar para longe. Ainda há outro Rinnegan por aí, e o 10 caudas. Com eles, posso concluir a etapa final. Base secreta. Orochimaru entregou um pedaço de argila. Embora ainda branco, era visivelmente mais refinado. Tinha melhor elasticidade e moldabilidade. E seu poder explosivo foi significativamente aprimorado. Também possuía maior resistência a diversas naturezas de chakra. Essa foi, sem dúvida, a argila definitiva. A argila perfeita. Resolvi seu problema. Agora saia. E devolva meu Mangekyou Sharingan. Orochimaru ficou claramente irritado e não perdeu tempo em mostrar a porta para Deidara. Claro, Deidara assentiu. Ele também estava ansioso para ir embora. Mas, Orochimaru, há mais 2 coisas que preciso de você. Orochimaru ficou ainda mais irritado. Fale. Primeiro, entregue todas as cabeças da serpente de 8 cabeças ao sábio da cobra branca como pagamento. Segundo, use este anel. Se necessário, quero que você me reviva com o Edo Tensei. Eu te pago depois. Orochimaru olhou para ele por um momento, depois lambeu os lábios, surpreendentemente cooperativo. Você trouxe uma nova emoção a este mundo. Obrigado então. Enquanto Deidara e Jiraiya saíam apressados, Deidara apertou a argila perfeita em suas mãos.
Com isso, seu poder havia alcançado o nível dos 6 caminhos. A única coisa que restava era reforçar os campos de batalha. Vamos nos dividir. Cada um de nós ficará em um campo de batalha diferente, sugeriu Jiraiya. Essa era a melhor opção. Ambos eram combatentes de alto nível, e qualquer campo de batalha em que se envolvessem ganharia uma vantagem enorme. Após um breve momento de reflexão, Deidara tomou sua decisão. Voltarei para a vila. Jiraiya-sama, você cuida da terra das águas quentes. Ele ainda estava inquieto com a batalha envolvendo o sábio. Mesmo tendo ouvido Dizabuza sobre o papel de Naruto e Sasuke, ele precisava ver isso pessoalmente. Não vai ajudar o país dos redemoinhos? Uchiha Madara está lá. Jiraiya parecia confuso, mas aquele campo de batalha tinha um Might Guy, e com as células de Hashirama reforçando-o, Guy não morreria após usar a formação dos 8 portões. Mesmo que ele fizesse isso, e daí? O Edo Tensei Might Guy com 8 portões ilimitados estaria completamente destruído. Quando Deidara e Jiraiya estavam prestes a partir, uma mensagem sombria chegou. Deidara Nagato. Nagato foi morto por Moro. O Rinnegan e o 10 Caudas foram capturados. Era a voz de pânico de Conan, e as más notícias ainda não haviam acabado. Deidara, o Shinigami apareceu na terra dos redemoinhos. Deidara, Jashin apareceu na terra das águas quentes. Capítulo 230. No final, Deidara e Jiraiya se separaram. Jiraiya voltou para a vila em busca de reforços, enquanto Deidara correu para a terra das águas quentes para confrontar o deus maligno. O sábio dos 6 caminhos havia instruído explicitamente que continuassem guardando a barreira, garantindo que nenhum outro deus antigo pudesse atravessá-la. Assim, a tarefa de lidar com o ceifador e o deus maligno recaiu unicamente sobre Deidara e seus aliados. Considerando quão formidáveis eram seus oponentes, Deidara estava determinado a não correr riscos desta vez. Enquanto se dirigia para a terra das águas quentes, ele mastigava seu barro, preparando sua arte com antecedência. Quando ele chegou, ele já havia moldado e liberado uma versão perfeita e aprimorada de seu asa da morte. Um rugido estrondoso ecoou pelo céu. O grito do dragão e o som agudo do ar sendo dilacerado chamaram instantaneamente a atenção das pessoas abaixo. Elas olharam para cima chocadas quando uma fera colossal irrompeu das nuvens. Seu tamanho era tão avassalador que parecia preencher todo o céu, tornando impossível apreender sua forma completa à distância. Deidara está aqui. Idan, que estava em um estado miserável, ofegou. Seu corpo inteiro estava costurado com os tentáculos negros de Kakuzu, tornando impossível dizer quantas vezes ele havia sido dilacerado. Anteriormente, eles haviam conseguido selar todos os seguidores do deus maligno. No entanto, agora que estavam diante do verdadeiro deus maligno, estavam completamente impotentes. A diferença de força era simplesmente muito grande. Ei. Então, você é a anomalia do destino? Devo agradecer pela minha libertação. Como prova da minha gratidão, permita-me conceder-lhe uma morte dolorosa. O deus maligno não se parecia com uma fera. Em vez disso, ele parecia inteiramente humanoide. Seu corpo era negro como breu, com marcas brancas marcantes delineando sua estrutura esquelética. Além de suas características faciais, sua aparência era assustadoramente idêntica à de Idan quando ele ativou a técnica controle da morte do sangue possuído. Fazia sentido, afinal, o poder de Idan vinha dele. Pode-se argumentar que Idan era aquele que se parecia com o deus maligno. Ele empunhava uma foice carmesim, longa e ameaçadora, apontando-a para Deidara no céu com um ar de total arrogância. Afastem-se todos vocês, a menos que queiram ser pegos pela explosão. Deidara olhou para o campo de batalha abaixo. O deus maligno estava em fúria havia pouco tempo, mas as baixas já eram impressionantes. Onoki voou para se juntar a Deidara, ficando ao seu lado. Este velho ficará e o ajudará. Minha liberação de poeira ainda deve ser capaz de causar dano considerável a ele. Deidara assentiu sem rejeitar a oferta. O que ele realmente valorizava não era a liberação de poeira de Onoki, mas sim seu domínio incomparável das técnicas da pedra pesada e da pedra leve. Cuidado, velho. Tente não morrer. Caso contrário, Kurotsushi nunca me deixará ouvir o fim disso. Onoki lançou-lhe um olhar furioso. Igualmente para você. Não quero ver minha preciosa neta de coração partido. Os dois trocaram um sorriso irônico antes de lançar seu ataque ao deus maligno abaixo. Essa sua coisa é um insulto para mim. O deus maligno brandiu sua foice, cortando uma marionete do caminho azul ao meio. Mas em vez de se deleitar com a destruição, agarrou a arma e gritou de raiva, como se tivesse sofrido algum tipo de humilhação profunda. A humilhação rapidamente se transformou em fúria. Ele pisou no boneco caído e saltou alto no ar. Sua foice se estendeu, girando em um arco como uma lua crescente vermelho-sangue, com o objetivo de partir o dragão colossal ao meio. Mas esta era a versão aprimorada do Asa da Morte, de Deidara para o C4. Suas defesas eram muito superiores às da marionete do caminho Azura. Quando a foice atingiu, deixou apenas um ferimento superficial. Pior ainda, o corpo do dragão de argila prendeu a foice, aprisionando momentaneamente o deus maligno. Mão de 1000 serpentes de barro. Aproveitando a oportunidade, Deidara estendeu a mão direita, liberando inúmeras serpentes de argila branca que se arquearam no ar e se enrolaram firmemente ao redor do deus maligno. Estrondo. Uma explosão de fogo irrompeu, chamas lambendo o céu. Mas quando a fumaça se dissipou, o deus maligno emergiu ileso, avançando em direção a eles. Ele pisou em sua própria foice, usando-a como plataforma para diminuir a distância entre ele e as costas do dragão. Deidara já previa isso. Ele estava preparado. Técnica da pedra pesada. Com a gravidade aumentada, a garra do dragão desceu com imensa força. Embora feitas de argila, suas garras afiadas brilhavam sob a luz do sol como metal polido. Só isso? Qual o sentido se você nem consegue me bater? Zombou o deus maligno. Criaturas grandes tinham suas vantagens, mas as menores também. A serpente de 8 cabeças anterior não teria sido capaz de escapar de tal ataque. Liberação da Terra. Projétil do Dragão da Terra.
Técnica da pedra iluminada. Onoki expeliu um dragão de terra de sua boca e então o tocou levemente, aumentando sua agilidade. Agora imbuído da técnica da pedra iluminada, o dragão deslizou agilmente pelo ar, adaptando-se à sua recém-descoberta mobilidade antes de disparar em direção ao peito do deus maligno como uma flecha disparada da corda de um arco. Você acha mesmo que isso vai funcionar? O deus maligno foi arremessado para longe, mas ele apenas riu loucamente. Então que tal isso? A cabeça do dragão se contorceu e de sua barriga, um inferno de chamas abrasadoras irrompeu. Ah, tão quente! O deus maligno gritou de dor. No entanto, sua forma preta e branca parecia possuir uma resistência incrível, seja pela sua durabilidade absoluta ou pela alta tolerância a vários jutsus. Nem mesmo o fogo abrasador do dragão teve efeito visível sobre ele. Espere. Uma sensação estranha fez o coração de Deidara disparar. Ele olhou para baixo em choque. Sua própria asa da morte estava derretendo, como se estivesse sendo queimado pelas mesmas chamas que ele mesmo havia desencadeado. Incêndio de alta temperatura? O deus maligno poderia amaldiçoar coisas não vivas? Deidara ficou atordoado. Ele imediatamente interrompeu o sopro de fogo do dragão. Como esperado, assim que as chamas cessaram, o derretimento também parou. Ei, você descobriu, não é? O deus maligno retirou sua foice e pousou novamente em terra firme. Ele olhou para Deidara. Qualquer coisa que eu atacar, esteja ela viva ou não, sofrerá com a minha maldição sincronizada. Vai lá, tenta de novo. Queime-me até virar cinzas. Enquanto o deus maligno gargalhava de loucura, Deidara sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele não tinha certeza se Kakuzu e Idan já haviam conseguido recuar para uma distância segura. Às vezes, explosões muito fortes também podem ser um problema. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.